Hoje, encerrar o primeiro capítulo, então, do livro de Atos, já é a terceira mensagem, como está ali na projeção, mensagem 03, que vai do versículo 12 até o versículo de número 26. A gente vai encerrar, então, o primeiro capítulo hoje já. É um trecho um pouco mais longo de leitura bíblica, nós vamos ler juntos, né? Eu vou colocar aqui, vocês também têm as suas Bíblias em mãos, podem acompanhar. Nós adotamos a nova versão internacional, mas a gente não padroniza, não que seja obrigado. Mas eu entendi que a NVI ela é mais acessível, principalmente para o público de fora. Se eu fosse escolher uma versão só para nós aqui, provavelmente eu escolheria a Almeida atualizada ou essa última que foi lançada agora, que é a nova Almeida atualizada, que eu gostei muito, estou fazendo algumas leituras nela. Mas, como disse anteriormente, a proposta era para os de fora, né? Então, irmãos, Atos, capítulo de número 1, versículo 12 até o versículo de número 26. O texto de hoje, então, tem como tema a escolha de Matias. E aí eu deixo essa pergunta: a escolha do substituto de Judas foi legítima? Nós vamos pensar juntos sobre isso nessa manhã. Vamos tentar entender o que aconteceu ali nesse período anterior a descida do Espírito Santo, mas posterior à ascensão de Jesus. Esse período aí, aproximadamente 10 dias. Se a gente fosse calcular quantos dias Jesus andou com os seus discípulos após a ressurreição e quantos dias depois da Páscoa acontecia a festa de Pentecostes. Então, Jesus ele anda com os seus discípulos 40 dias, a Bíblia nos diz isso. E a festa de Pentecostes, ela acontece sempre 50 dias depois da Páscoa. Então são 10 dias que os discípulos ficam ali em Jerusalém, obedecendo Jesus, como ele tinha falado, né? Pedido que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo, que é o tema da próxima mensagem, capítulo de número 2, que vocês vão encontrar na Bíblia de vocês. E nesse período aproximado, isso aqui não é uma regra, tem que ser 10, pode ser 9, pode ser 11, enfim. Nesse período aproximado de 10 dias, então, Pedro, especialmente, juntamente com os demais, eles estão ali, os 11 apóstolos, lembrando que Judas já é falecido, né? E nós vamos ler um pouquinho sobre a morte de Judas aqui. Jesus com os 11 apóstolos e mais um grupo de irmãos que o texto chega a nos dizer cerca de 120 pessoas, quase 120 pessoas, Maria, mãe de Jesus e outras pessoas que vieram e que permaneceram em Jerusalém, então, todo esse período. Vamos ao texto. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram.
Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, até aqui, a palavra do Senhor. Um texto um pouco mais longo do que nós estamos lendo costumeiramente, mas não havia necessidade de fazermos 2 mensagens aqui. Até havia muita informação, há muita informação nesse trecho. Eu compartilhei ontem com a Bruna durante o dia o meu dilema, né, de ter tanta coisa para falar em relação a esse texto, mas ter que filtrar, selecionar aquilo que era interessante para a igreja, não ficar trazendo só informação, mas trazer algo que fosse significativo, proveitoso, aplicável. Essa que é a ideia, né? E aqui nós temos então uma breve introdução. Após a partida de Jesus e antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos reunidos, especialmente Pedro, decidem substituir o traidor Judas, né? Ou colocaram um substituto. Os apóstolos continuam na história da igreja. Uma pergunta para a gente se fazer nessa manhã. Bem, se eles escolheram mais um apóstolo naquele dia, isso me dá base para continuar escolhendo apóstolos? Né? Hoje nós podemos escolher mais apóstolos para fazerem parte da vida da igreja? O método que eles usaram, lançar sortes, ainda é válido hoje? Podemos fazer isso? Fazer um sorteio aqui para ver quem vai ser o próximo líder de um departamento ou quem vai ser separado para o ministério? É assim que funciona? Matias é um apóstolo legítimo? Ele não aparece mais, você não encontra mais o nome de Matias. Será que foi um equívoco de Pedro e dos demais ter escolhido Matias? Será que eles se precipitaram ao escolher Matias? Será que eles não deveriam ter aguardado mais um pouco para a aparição, por exemplo, de Paulo, e aí então reconhecer Paulo como o 12º apóstolo? São questões que nós vamos meditar nessa manhã. E aí nós vamos começar então com essa pergunta: o que é um apóstolo? E consequentemente nós nos perguntamos então se ainda hoje nós podemos reconhecer apóstolos na igreja. Podemos consagrar apóstolos, podemos chamar homens de apóstolos hoje. Vamos então ler um trecho ali, né? Só para vocês entenderem de onde que está surgindo a linha de raciocínio. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Se a gente adotar só esse trecho aqui, então não tem mais apóstolo. Por quê? Porque para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus e tem que ter sido testemunha de sua ressurreição. E como diz o nosso amigo Alisson, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os verdadeiros apóstolos não existem mais, já morreram, né?
Então, mas aí alguém pergunta, por quê? Qual é a função, então, do apóstolo na Bíblia e por que que eles foram importantes lá no começo e não são mais importantes hoje? Por que que não há necessidade de nós termos apóstolos entre nós? E aí a resposta está no próprio livro de Atos, esse livro que nós estamos meditando, né, a partir deste mês e que vamos pelos próximos meses ou anos aí meditando conforme o Senhor nos dirigir. Então esse texto aqui do próximo capítulo, ele de certa forma ele vai nos responder qual era a função de um apóstolo para aquela época e por que que os apóstolos eles não valem para hoje. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Duas coisas aqui nesse texto. Aqui a palavra ensino, né, foi traduzido como ensino na Nova Versão Internacional, mas se você usar então uma Almeida vai dizer que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. A mesma coisa, são sinônimas essas palavras, porém, quando a gente lê doutrina, nos fala um pouco mais do que apenas ensino. Quando a gente lê doutrina, nos dá uma ideia de teologia, nos dá uma ideia de fundamento, daquilo que é a base da igreja. Duas questões, então. Primeiro, eles foram os representantes diretos de Jesus. Eles tinham aquilo que os estudiosos chamam de autoridade apostólica, a autoridade dada por Jesus para eles. Eu lhes dou autoridade. Jesus falou isso para eles, não falou para todos os discípulos. Jesus não fala isso para todo mundo, Jesus falou para eles, eu lhes dou autoridade, e aí vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Bom, eles têm então a autoridade apostólica, e não confundam autoridade apostólica com infabilidade, né? Não significa que eles eram infalíveis, mas significa que como seres humanos, como homens, eles foram eleitos para isso. Os evangelistas, especialmente Marcos, no primeiro capítulo, nos mostra que Jesus tinha uma quantidade considerável de discípulos, as multidões seguiam Jesus no início do seu ministério, mas aí então, e olha que interessante, né? Jesus ele se consagra à oração uma madrugada inteira, ele fica orando a madrugada inteira, e aí na manhã seguinte ele chama 12. E aí, lá no capítulo 3 de Marcos, dá a lista, e vocês viram que a lista está aqui no texto de Atos que nós lemos. Então ali está a lista deles, e Jesus tem uma dolorosa decisão também. Ele precisa escolher, inclusive, aquele que vai lhe trair, porque isso fazia parte de todo o plano de Deus. Jesus não foi surpreendido por Judas. Jesus sabia quem o iria trair desde o princípio, nos diz a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, os apóstolos eles são os representantes diretos de Jesus na igreja. Os apóstolos eles foram dados à igreja, conforme você lê em Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Então eles são um presente de Deus para a igreja, naquele momento da história, porque a igreja ela passa por uma transição. Nós precisamos entender isso. Teologicamente, essa linha no tempo. A lei está se encerrando e ela encerra em Cristo. Você encontra isso no Novo Testamento, especialmente na epístola aos Hebreus. Ela encerra em Cristo e está sendo aberta uma nova porta chamada graça. E o Israel de Deus no Antigo Testamento, que é o povo escolhido de Deus para trazer o Messias, para conservar a lei, agora está saindo de cena, e quem começa a atuar, então, como povo de Deus na terra é a igreja, que é composta tanto por judeus, sim, os judeus fazem parte da igreja se eles reconhecerem Cristo. Esse é um problema para os dispensacionalistas que adoram o judaísmo, né, que ficam lá venerando o judaísmo, mas o judaísmo ele só é significativo, o judeu ele só é povo de Deus se ele reconhecer Cristo como Senhor, porque só tem um caminho. Jesus disse isso, só tem um caminho que leva o ser humano a Deus. Eu sou esse caminho. Quer dizer, não é eu e mais o judaísmo, somente eu.
Tá? Isso a gente precisa entender exatamente isso. E aí então, esses representantes de Jesus no primeiro século, eles vão fazer a conexão entre Cristo e as pessoas que não conheceram Cristo. E a igreja, ela começa a surgir e se encher de gente que não conheceu Jesus pessoalmente, fisicamente. Se você começar a folhear a sua Bíblia, você vê que logo em seguida, lá no capítulo 8, eles vão para Samaria, ok, mas aí você pode dizer, não, mas em Samaria eles conheceram Jesus, porque Jesus esteve lá. Capítulo 4 de João nos conta que Jesus passou um dia inteiro em Samaria e discipulou um monte de gente. Pode ser, mas quando você chega no capítulo de número 13, ele chega em Antioquia, a igreja chega em Antioquia da Síria, e Jesus nunca chegou lá. E aí começa então a surgir um monte de gente que não conheceu Jesus fisicamente. O próprio apóstolo Paulo, né, que teve uma visão do Cristo ressurreto no capítulo 9, ele não conviveu com Jesus fisicamente. Talvez alguns comentaristas chegam a dizer que ele viu Jesus ensinando no templo, ele estava ali junto com os fariseus, ele era um jovem promissor naquela época. Paulo é um jovem promissor na época que Jesus prega, mas a própria Bíblia não diz isso, né? E a gente tem que sempre tomar cuidado com aquilo que a Bíblia diz e com aquilo que a Bíblia deixa de dizer. Por exemplo, o livro que eu estou lendo, e eu mencionei ele algumas vezes já aqui, História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, ele chega a citar que Matias, por exemplo, ele era um daqueles 70 que Jesus enviou. A igreja reconheceu Matias como um dos 70, e que depois da dispersão judaica ele foi para a Etiópia. A gente não tem como comprovar, pode ser que tenha sido verdade, mas eu não vou trazer isso para o púlpito e dizer, irmãos, esse Matias aqui escolhido, ele era um dos 70. Há quem diga, há quem suspeite que esse José chamado Justo, também José Barsabás, filho do sábado ou filho do descanso, seja o mesmo Barnabé, filho da consolação. Pode ser, mas eu acho pouco provável, porque a menção entre ele aqui e o Barnabé no capítulo 5, final do 4 e 5, são bem distintas, me parece. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia não diz, tá? Então, quem reconheceu Jesus como seu Salvador agora precisava de evidências, precisava de testemunhas, e que fossem testemunhas oculares. Então os apóstolos, eles fizeram esse papel, eles foram as testemunhas oculares, e sempre que alguém tinha uma dúvida sobre o cristianismo, sobre uma interpretação bíblica, sobre o ensinamento de Jesus, a quem que eles recorriam? Então eles recorriam àqueles que andaram com Jesus desde o princípio, né? Desde o princípio, todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. 3 anos e meio, Seminário Teológico Batista de Jerusalém, né? Da Galileia, estava lá. Eles fizeram isso, eles andaram com Jesus, então eles foram os representantes de Jesus para uma nova igreja nascente, tá? Outra questão importantíssima a ser analisada, nesse período da história, o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, a segunda parte da nossa Bíblia, não estava formado. O Novo Testamento não estava formado, eles não tinham os 27 livros que nós temos. A história de Jesus, para vocês entenderem, ela começa a ser colocada no papel 20 anos depois da ressurreição. Então esses primeiros 20 anos a gente chama de tradição oral. A história de Jesus, ela era contada, né, de pai para filho, do vizinho para o outro. Cada reunião se contava uma história de Jesus. Talvez existissem alguns fragmentos, trechos, recortes, mas não a história toda. Tanto que, se você observar lá pelo capítulo 20, não me lembro, 20 alguma coisa de Atos, o próprio apóstolo Paulo, ele menciona uma frase que, segundo ele, é de autoria de Jesus, mas você não encontra nos evangelhos. A gente chama isso de ágrafo, ou seja, não escrito. Paulo disse, como diz o nosso Senhor, melhor coisa é dar do que receber. Mas se você folheia os 4 evangelhos, você não encontra essa frase. Talvez Jesus tenha dito mesmo,
e estava na tradição oral, porém não veio parar dentro dos evangelhos, mas depois consta em Atos. Então eles não tinham escritura, onde que eles iam consultar? Eles só tinham o Antigo Testamento. Quando você lê lá no capítulo 17, que os cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, está se referindo que eles consultavam os trechos bíblicos do Antigo Testamento para ver o que os textos do Antigo Testamento falavam a respeito da vinda do Messias. E aí eles conferiam com aquilo que os apóstolos estavam pregando e concluíam, é verdade, a Bíblia diz que o Messias ia vir assim, ele ia nascer desse jeito, ele ia pregar isso, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, tudo isso está escrito lá, então nós vamos acreditar na pregação desse Paulo e dos seus companheiros, mas eles não tinham o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele está sendo escrito. E aí os próprios apóstolos, nem todos, mas alguns deles, acabam contribuindo, colaborando com a formação desse conjunto de livros que a gente chama de cânon, né? O cânon do Novo Testamento. Essa palavra grega, ela tem referência a uma cana, uma vara, uma taquara. Nós aqui no sul falaríamos uma taquara, que era uma régua para medir. Um vendedor de cordas, quantos metros você quer? 10. Ele pegava aquela reguinha e contava 10 vezes, aquela cana. E por que o conjunto de livros da Bíblia se chama cânon, ou cana de medir? Porque ele é a medida, o padrão para a minha vida, para a tua vida. Por isso que a gente chama de cânon, uma cana de medir, uma vara de medir, é a palavra de Deus que mede as nossas ações, as nossas atitudes e que define o que devemos ou não fazer. Então a Bíblia estava em formação. Quando você encerra o primeiro século, os 27 livros estão escritos. Nenhum livro é escrito depois do primeiro século. Claro, a igreja não reconheceu de imediato esses 27 livros. Precisaram aí de pelo menos 300 anos até que a igreja como um todo, e não um único personagem, não um único papa, reconhecesse a diferença entre um livro inspirado por Deus e um livro bom, de qualidade. Existiram livros bons e de qualidade naquele período, como por exemplo a Didaquê dos apóstolos, que era um conjunto de normas, de regras para o culto. Existiam livros como por exemplo o Pastor de Hermas, também um livro reconhecido pela igreja, mas não como Sagradas Escrituras. E aí eles começaram a perceber essa distinção entre livros que eram bons e livros que eram inspirados tanto quanto os livros do Antigo Testamento. E aí você pega a segunda epístola de Pedro, e Pedro diz o seguinte, que os escritos do irmão Paulo são difíceis de compreender. Ele reconhece a dificuldade. Eu pensei que era só eu que tinha dificuldade em ler Romanos, por exemplo. Pedro também tinha dificuldade. E ele diz que os escritos do irmão Paulo são difíceis de entender e que os instáveis se aproveitam disso e deturpam aquilo que Paulo escreve, bem como fazem com as demais escrituras. Na cabeça de Pedro, os livros de Paulo já estão sendo reconhecidos como escritura sagrada, tanto quanto os livros do Antigo Testamento. E aí eu respondo para vocês, por que os apóstolos foram necessários para aquela época? Porque eles eram testemunhas oculares de Jesus e porque eles ensinaram a igreja. Eles ensinaram a igreja enquanto a escritura sagrada não estava formada. Agora está formada. E aí agora então nós não precisamos dos apóstolos, precisamos de pastores, precisamos de evangelistas. Os pastores, os presbíteros e os bispos são os três a mesma coisa, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso no livro de Atos. Mas nós precisamos dos mestres, nós precisamos dos evangelistas, dos obreiros, dos pregadores, mas não precisamos mais dos apóstolos, porque nós os temos aqui, nas escrituras do Novo Testamento. E quando surge uma dúvida, uma discussão teológica, o que a gente faz? A gente pesquisa na Bíblia ou a gente pede a opinião de um personagem? A gente até pode pedir a opinião do personagem, se a opinião dele for fundamentada na Bíblia. E se a opinião do personagem estiver em desacordo com a Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Não é assim? Eu já ouvi de igrejas que têm apóstolos, que se o apóstolo da igreja falou alguma coisa,
ele não pode ser questionado, mesmo que a Bíblia diga o contrário. Se alguém questionar ele, é rebeldia, que é pior do que o pecado de feitiçaria, está no inferno, não pode questionar ele, porque ele é um apóstolo. E outro dia, aqui na cidade de São Leopoldo, eu fui na reunião no Concílio de Pastores, e eu tive a honra de sentar do lado de um apóstolo aqui da cidade. Vocês imaginem a minha emoção, né? Está aqui o pastor Igor, o pastor fulano, e ali está o apóstolo fulano de tal, né? Brincadeira. Enfim, a igreja é deles, a denominação é deles, mas se alguém perguntar para vocês por que que na Igreja Batista, por que que nós não reconhecemos o ministério apostólico hoje? Por quê? Porque aqueles homens foram representantes de Jesus para aquele primeiro momento, para as pessoas que não tiveram contato com Jesus, e porque as Sagradas Escrituras ainda não estavam prontas. Agora elas estão prontas e agora ninguém tem contato físico com Jesus. Então nós estamos todos em pé de igualdade nesse sentido, né? O que vale é a nossa experiência de fé no Senhor. E aí a pergunta, qual a necessidade de um substituto? E aí nós também nos perguntamos, como muitos pensam, e como confesso para vocês, eu pensei também, a igreja se precipitou. Matias não era para ter sido escolhido, ele não era o 12º, o 12º era Paulo e não Matias. Mas eu quero que vocês vejam algumas coisas comigo. Primeiro, né, essa preocupação de Pedro em colocar um substituto para Matias, porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro Salmos, aqui ele cita 2 salmos, né? Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Alguns questionam o método de interpretação, a exegese de Pedro em citar esses salmos aqui, para colocar então um substituto, mas o fato é que o próprio Matias, ele vai ser reconhecido pela igreja, pelos demais apóstolos. Se você ler em vários momentos, vai dizer os 12. Lá na eleição dos diáconos, por exemplo, vai dizer que os apóstolos, os 12, decidiram que eles não iriam mais se envolver com a divisão dos alimentos e que então o povo escolhesse pessoas para isso. Veja como é diferente a escolha dos diáconos e a escolha de um apóstolo, né? A escolha de um apóstolo, na mente deles, tinha que ser algo direcionado por Deus, dirigido por Deus, né? Mas os diáconos, eles são reconhecidos pela igreja. A igreja vê, né, a vocação do irmão, o chamado do irmão, não tem nada contra ele, é um homem de boa reputação, como os apóstolos mencionaram, então ele pode ser recebido como um diácono na igreja para atuar, né, na obra do Senhor. E ele não fica preso somente a isso, porque vocês vão pegar o caso de Filipe, que foi recebido como um diácono, mas logo em seguida está indo como missionário para Samaria, né? E depois ele vai lá encontrar com o servo da rainha, o etíope. Então ele é diácono, mas ele não está preso a isso. E, segundo a tradição, depois ele se torna o pastor em Cesareia. Já não mais o diácono Filipe, mas o pastor Filipe, tanto que lá no final do livro de Atos eles voltam em Cesareia, Filipe está lá, as filhas de Filipe são donzelas que profetizam, enfim, né, são trechos que a gente vai encontrar nesse livro. O fato é que, primeiro, o próprio Matias, ele é reconhecido pela igreja. O próprio Paulo nunca reivindicou esse direito, eu sou o 12º. Não é Matias, sou eu o 12º. Paulo nunca brigou por isso. E ele reconhece a autoridade dos 12. Você pegar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5, ele vai falar que o Senhor Jesus ressurreto apareceu primeiro a Cefas, que é Pedro, depois para os 12. Ele menciona 12, ele reconhece o ingresso de Matias. Havia também uma preocupação com esse número, toda a simbologia que o número 12 traz na Bíblia, né? Eu não vou começar o G12 aqui na igreja, fiquem tranquilos. Mas olha, esse texto em Apocalipse,
a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E agora, gente? Quando a gente chegar lá no muro, vai estar escrito Matias ou Paulo? E aí? Eu não sei, né? A gente descobre quando chegar lá, tá bom? Não é um ponto determinante da nossa doutrina. Não vai fazer diferença se foi Matias ou se foi Paulo. O fato é que Paulo reconhece que ele era apóstolo, não chamado por homens, vocacionado por Deus, e como ele próprio diz, como que um nascido fora de tempo, né, abortivo, prematuro, né, fora do tempo gestacional. Os especialistas dizem que os 12, eles são apóstolos para a igreja judaica, mas que precisava de um que tivesse essa vocação para os de fora, né, mais cosmopolitano. E aí Paulo entra como apóstolo aos gentios. Você vai encontrar essa designação também no Novo Testamento. E aí você pega o número 12. No Antigo Testamento são 12 patriarcas, são as 12 tribos de Israel. E aí de repente Jesus chama 12 apóstolos. Jesus fala para eles que eles vão sentar em tronos, eu já preguei isso aqui, e que eles vão julgar inclusive anjos. E aí agora morre um, se desvia um. E aí Pedro entende, e aí eu não posso afirmar, eu pessoalmente tenho dúvidas sobre isso. Será que Pedro se equivocou? O problema é que em nenhum momento o Novo Testamento ele adverte Pedro em relação a isso. A escolha de Matias, ela é reconhecida pela igreja, né, todo o primeiro século, depois do período patrístico. Os pais da igreja, segundo e terceiro século, reconhecem Matias como 12º apóstolo. E aí eu vou trabalhar com um argumento que muitas pessoas usam. Mas não se ouve mais falar em Matias no restante do livro. Você já ouviu isso? Matias foi escolhido, mas ninguém mais ouviu falar de Matias. E esses aqui? Pedro, João e Tiago, ok. A gente encontra falar deles, e o Tiago já vai ser morto logo em seguida. E o Tiago, que depois você lê no livro de Atos dos Apóstolos, não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus. Aí André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, a gente não encontra mais. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, nunca mais ouvi falar. Judas, filho de Tiago. Então, quer dizer, esse argumento ele não convence. Se nós dissermos que, mas Matias não aparece mais no livro. Dos 12, pelo menos 9 não vão aparecer mais no livro. Não significa que eles não fizeram nada. Só significa que não há registro sobre eles, né? Isso fala também da nossa própria vida como servos de Deus. Nem sempre aquilo que nós fazemos está em evidência, né? Existem pregadores que são famosos, que estão nas redes sociais, mas existe gente que está lá no vilarejo, está lá na favela, está lá no interior fazendo um excelente trabalho, só que não tem visibilidade. Mas a questão não é ter ou não ter visibilidade, é fazer para o reino de Deus. Já li esse texto com vocês e agora nós vamos para o último ponto, então. Como tomamos nossas decisões? Vocês viram lá na imagem que eles estavam jogando ali umas pedrinhas, né? Tipo como se fossem uns dados na nossa cultura, né? Como que eram as escolhas no Antigo Testamento? Esse tipo de método, ele é aceitável, ele é válido no Antigo Testamento. Você vai ler inclusive a respeito do Turim e Tumim, né? As pedras que o sacerdote tinha, uma escura e uma clara, e que de alguma forma eles lançavam sortes. E aí eles faziam as escolhas sobre quem ia ser o próximo sumo sacerdote, por exemplo. Quando houve o regresso dos judeus do cativeiro babilônico, né, já não é mais babilônico, é persa, mas a gente chama de cativeiro babilônico, algumas pessoas não tiveram como comprovar que eles eram da família sacerdotal de Arão. Faltava documentos.
E aí como que nós vamos colocar um camarada para exercer ofício sacerdotal se nós não temos como comprovar que ele é de fato um levita legítimo, né? E mais do que levita, da família de Arão. A solução foi lançar a sorte, e aí alguns foram rejeitados porque deu ruim, não caiu neles, né? E outros foram aceitos. Assim vocês vão ver vários exemplos no Antigo Testamento que eles queriam uma comprovação, se Deus estava falando, eles lançavam sortes. O próprio profeta Samuel, na escolha do rei Saul, ele lança sorte, né? E a escolha depois vai ser de Saul. E aí vocês vão enxergar vários momentos onde eles lançam sorte, de alguma forma, né, para descobrir qual era a vontade de Deus. Então, o caso de Matias, ele ainda é aceitável, porque eles não têm Jesus com eles, presente, fisicamente, e eles ainda não receberam a descida do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então, aos 45 do segundo tempo, eles usaram esse método, a última vez, e depois disso não se usa mais, tá? Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Essa aqui é a última vez que a Bíblia menciona esse tipo de método para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Como que nós tomamos as nossas decisões, né? Nós oramos, nós buscamos uma direção de Deus no nosso coração, porque como escreveu Paulo aos Colossenses, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz, dentro do seu coração, né? E quantas vezes nós nos equivocamos numa decisão porque nós não buscamos orientação de Deus, nós não oramos, nós simplesmente vamos lá e de uma maneira precipitada fazemos uma escolha que é determinante para a nossa vida, né? Em vários aspectos, nos precipitamos, não buscamos orientação de Deus, não oramos, nós deixamos de lado uma ferramenta que está ao nosso dispor. Que ferramenta é essa? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Escreveu Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versículo 16. O Espírito de Deus, ele habita em nós, irmãos. Então o crente que tem, né? Ou seja, o crente tem, não é o crente que tem, o crente tem o Espírito Santo na sua vida, o homem, a mulher que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não precisa ficar jogando sorte. Ele não precisa ficar fazendo como muitos fazem, prova com Deus. Eu vou fazer uma prova com Deus. Né? Se o João vier de moletom branco no culto, é Deus que está confirmando. Deus está falando porque o João veio com o moletom branco no culto. Irmãos, no Novo Testamento não se faz esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma prova com Deus. Se acontecer tal coisa é porque é para acontecer isso, é para fazer aquilo. Existem duas coisas que devem ser levadas em consideração na hora de uma escolha. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Existem questões que a gente nem precisa orar. Tem gente orando por questões que a Bíblia já falou e está falado. Eu vou orar sobre isso, será que é da vontade de Deus que eu faça isso? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não é para fazer, então não perde seu tempo, nem ora, né? Nem ora, que é perda de tempo. Agora, existem questões que você não encontra uma resposta na Bíblia, e aí você apela para a segunda ferramenta, orientação do Espírito Santo no nosso coração. E você ora mais um pouco, e depois de ter orado mais um pouco, aí você ora mais um pouquinho ainda, até você ter aquela certeza, aquela convicção, aquela confirmação que vem de Deus através do Espírito Santo. E isso, irmãos, é uma prática na nossa vida. À medida que nós vamos desfrutando disso, nós vamos nos tornando mais sensíveis. Nós temos... os mais novos não vão saber o que eu estou falando, os mais antigos, quem sabe, né? A sintonia fina, quando você tentava pegar a rádio ali, e era só um cliquezinho, pegava,
dava lá o jogo, a narração do jogo. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, já ficava a Rádio Cachoeira, né? Eu não entendia nada. Na nossa vida é assim, é micro, é fina, né? Essa conexão, nós precisamos desenvolver, aprender a buscar mais disso e desenvolver isso, essa orientação. Poxa, Deus está falando ao meu coração. E não sermos meninos, não sermos infantis, aquelas pessoas que tudo é Deus, né? Bom, a borboleta que passou é Deus me confirmando. A gente tem que saber a distinção entre a voz de Deus e a voz do mundo. Como está lá no capítulo 10 de João, e eu falei sobre isso agora na última quinta-feira na nossa reunião de oração, as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor, né? Não é a minha voz, irmãos, é a voz de Jesus. Nós temos que aprender a reconhecer quando é Deus falando conosco e quando é coisa da nossa cabeça ou do nosso coração, né? Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Siga tudo que o seu coração mandar. Que furada! Se a gente fosse seguir tudo que o nosso coração manda, né? O nosso coração é inclinado para aquilo que é ruim, porque ele é humano, ele é carnal, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então eu não vou seguir o meu coração, eu vou seguir a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo que habita em mim. Amém? Então vamos lá, eu sei que eu me estendi. As Sagradas Escrituras e a orientação do Espírito são tudo o que precisamos. Amém? Não corremos atrás de mais nada. Mas quer dizer que não pode haver uma palavra de Deus através de um irmão sobre a minha vida, uma profecia? Pode. O Novo Testamento vai dar base para isso e nós vamos chegar lá. Mas eu não ando correndo atrás dessas coisas como muita gente anda. Então, em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras e a orientação do Espírito Santo são tudo o que precisamos.